Eu quero falar nessa noite os desafios da vida cristã. Se você já ouviu alguém dizer em algum lugar falando que você agora está em Cristo, você vai parar de sofrer, isso é uma grande mentira. Jesus não disse isso. Ele falou que no mundo nós teríamos aflição, mas nós teríamos que ter o quê? Bom ânimo. Então, quem fala isso está mentindo. Só que há uma grande diferença de você passar por problemas sem Cristo e passar por problemas com Cristo. Mas deixar de ter problema, enquanto estivermos neste mundo, vamos ter problemas. Até porque a própria palavra do Senhor fala que o mundo jaz aonde? O mundo jaz no maligno. Então ele fica ao nosso derredor esperando brecha, oportunidade para atuar. Mas você nunca pode deixar de acreditar no que foi cantado aqui. E que a própria Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Eu vou pedir você que fique de pé mais uma vez, por favor. O livro de Filipenses está depois do livro de Efésios, depois de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo de número 12, fala do desenvolvimento da salvação. Diz assim, versículo 12 aí de Filipenses 2: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Querido Deus, glorificado seja o teu nome pela leitura da tua palavra. Palavra, Deus amado, que por si só já é abençoada, e nós aqui estamos para aprender, para ouvir, para sermos lapidados pelo teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações e nos ajude, ó Deus amado, na compreensão e no entendimento. Como arauto do Senhor, peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos, amém? Podem sentar. Aqui nós estamos vendo, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo coloca alguns desafios sobre aqueles que abraçam a vida em Cristo. E que desafios são estes? Primeiro é não depender de si só. Nós não podemos depender só de nós. Nós temos um desafio aqui para você não parar. Nós não podemos parar. A nossa salvação tem que ser desenvolvida com temor e tremor. Isto é o mesmo que crescer, progredir, aperfeiçoar, avançar na vida cristã. O ensinamento que temos através da palavra de Deus, que devemos ser agora mais cuidadosos em fazer coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Em Cristo Jesus houve uma grande metamorfose em nossa vida, uma transformação no nosso pensar, no nosso falar. Antes, sem Cristo, qual era o nosso linguajar? Eu me lembro que colegas, quando cumprimentavam um ao outro, começavam cumprimentando, ofendendo a mãe do outro ou a irmã do outro, e usando adjetivos impróprios. A nossa boca era uma boca suja. Mas quando você
se converte, quando você se entrega a Cristo, o Senhor muda tudo isso. O Salmo 40, no versículo de número 1, quando ele diz que esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu quando clamei por socorro, e diz que Ele tirou-me de um poço de perdição. Esse mundo é um poço de perdição. Colocou os pés sobre uma rocha, no meus lábios o quê? Um novo cântico. O Senhor colocou e tem colocado, porque senão o nosso prazer qual é? Louvar, adorar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, ou seja, o incenso de louvor sobe e a graça de Deus desce. Por isso você sente aquela coisa gostosa, você não sabe nem explicar o que é isso. E muitas vezes você gostando daquela canção, gostando daquele hino, como se aquele hino fosse para você. O hino, a canção não é para nós, é para Deus. Só que quando nós louvamos a Deus, eu repito, esse incenso sobe e a graça dele desce. E a gente fica cheio da presença do Senhor, achando que é por causa daquele hino. Mas é porque o louvor subiu e agradou a Deus, e Deus derramou a graça dele sobre nós. E nós ficamos naquele êxtase. Então devemos ser mais cuidadosos. É proibido estacionar, ou seja, não pare, avance. E quantos estão parados na vida cristã, que não avançam, estacionaram, não querem progredir no conhecimento e na graça do Senhor? Por isso que Jesus falou: errai por não conhecer o quê? As Escrituras. Quando você vê uma pessoa em nome de Jesus fazendo muita coisa errada, porque ela não cresceu espiritualmente falando, ela estacionou e faz coisa do seu jeito, se esquecendo que você tem que progredir, você tem que avançar, conhecer mais do Senhor e não desagradá-lo. Aqui nesse versículo 12 diz isso: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Crescer, espiritualmente falando, como eu disse. Não depender de si, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, ou seja, Ele opera tanto querer como realizar. E é maravilhoso sabermos que quem faz todas as coisas é o Senhor. Não existe nenhum mérito, nem em mim, nem em você. Quer ver? Volta um pouquinho, deixa marcadinho aí, vamos botar aí para o texto. João, capítulo de número 15, Evangelho de João 15. Você vai ler junto comigo, que é um texto bastante conhecido. João capítulo 15, a partir do versículo 5. Vamos lá, leia comigo o versículo 15, todos juntos. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos lá, porque sem mim nada podeis fazer. Deus estava falando para o seu discípulo. Sem Ele não podemos fazer nada. Só Ele em nós e através de nós. É muito triste quando eu vejo pessoas se vangloriando com as coisas que Deus faz através dela. Eu sempre digo para os irmãos: nós somos apenas uma ferramenta que Deus usa, mais nada. Eu tenho dificuldade quando ouço alguém falar: fulano é um grande servo de Deus. Grande é Jesus. Todos nós somos servos. Todos nós. Porque quando fala bota num patamar grande, você está diminuindo aqueles que fazem coisas também. Então eu tenho dificuldade quando eu escuto isso. Grande é Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, não importa o que for, não importa qual é a tarefa. Haja vista que nós tivemos na história do passado, chamados profetas maiores, né, que Deus operou maravilhas através deles. Você vê homens, Moisés, Josué, você vê homens maravilhosos, né, na Bíblia. Você vê Elias, você vê Eliseu, você vê homens assim que Deus, puxa vida, né?
Aí chega na época de Jesus, o que Jesus fala? Nenhum profeta nascido de mulher foi maior que João Batista. O ministério de João Batista foram 6 meses. Não teve nada que ele fez que alguma pessoa foi curada. Mas por que Jesus falou isso? Porque a missão dele era pregar arrependimento. Essa era a missão dele. Arrepender fica chegar ao reino do céu. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer negócio de grande. 6 meses. Não houve nada espetacular através dele. A única coisa é que ele preparou o caminho para Jesus chegar e pregou arrependimento. E como é que agora nenhum profeta nascido de mulher lá atrás não é maior que o João Batista? Então cuidado quando você escuta esse negócio de grande. Nós somos apenas um instrumento que Deus usa. E ponto. E ponto. E que você possa crescer nesse conceito, nisso aí. Nós temos que entender que a graça de Deus operando é o Espírito Santo trabalhando, ou seja, a nossa força nada faz, é só Deus que pode agir em nós e através de nós. Quando nós oramos por uma situação, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando uma pessoa cai endemoniada, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. O que vai fazer a diferença ali é o nome de Jesus. Então a honra agora é dele. Nós só obedecemos a Ele e falamos no nome dEle. Então o desafio da vida cristã é esse também. Para nós não nos envaidecermos, para nós não ficarmos orgulhosos daquilo que estamos fazendo. Eu não consigo olhar para esses prédios, para esse lugar todo e achar que isso é meu. Eu não consigo. Até quando Deus vai permitir que eu fique aqui, amém. O dia que Ele quiser, vai para outro lugar, eu vou. Saudade dos irmãos, certamente ele ter. Mas eu não consigo olhar para a igreja e achar que é meu. Né? Porque a minha mente é voltada para as coisas do Senhor, para Ele, centralizando Ele, sempre Ele. Tudo é dele. Nada do que foi feito se fez senão pelo intermédio dele. E uma coisa importante que eu vejo aqui, voltando lá para Filipenses, que serve para todos nós, para que nenhum de nós venha a murmurar. No versículo 14 aí de Filipenses 2 diz assim: fazem tudo sem o quê? Murmurações, nem o quê? Contendas, queixas, reclamações, não ficam bem para os filhos de Deus. E nos pecados de Israel, no deserto está a murmuração. E todo mundo sabe o que aconteceu lá por causa disso. A linguagem do cristão é o louvor e gratidão. Tem uma canção que nós cantamos várias vezes: por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Te agradeço. O que tem que sair dos nossos lábios é isso. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quer ver? O Salmo 34. Nós lemos o Salmo de manhã. Eu preguei em cima do Salmo, mas nós lemos esse Salmo de manhã. O versículo 1 do Salmo 34. Olha o que esse homem estava dizendo. Vamos lá, vamos ler junto. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus olhos. Sempre, é sempre. Não é algumas vezes, não. Eu tenho visto pessoas com probleminhas tão pequenos murmurando. Pedi permissão aqui à minha irmã, querida irmã Juraci, que aqui está. Minha querida irmã perdeu um filho. Estive visitando ele no hospital, depois estive lá no sepultamento. E a minha irmã, eu pude ver o testemunho dela, no meio de toda aquela gente que lá estava. O Senhor levou o meu filho, mas eu continuo amando esse Deus e eu vou continuar amando esse Deus. Foi até lá na sepultura, sentada, vendo o caixão ser arriado, e minha irmã glorificando o nome de Deus, a serva do Senhor. Por muito pouco, pessoas desistem de Deus. Por muito pouco, as pessoas se afastam. Por muito pouco, as pessoas estão murmurando. Lembra de Jó? Jó perdeu 10 filhos.
Fora as outras coisas, né? E a enfermidade. E a mulher dele incentivou ele a fazer o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele falou: eu vim nu esse mundo e vou voltar nu. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, ela ensina a gente. O problema é que as pessoas não querem colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor ensina. Querem viver de aventuras, querem viver de algumas frases feitas, mas não querem ler a Bíblia. Por isso que muitos começam um fogo tremendo. Daqui a pouco tu vê, ué, cadê a brasa? Não tem nem brasa mais, nem cinza mais. Acabou tudo. Por causa da falta da leitura, da comunhão com Deus constante. Vive de arrotos. Voltando lá para o texto. Então nós vimos aqui: não murmure, como ele diz aqui, né? Esse versículo 14 aí de Filipenses 2, para não murmurar, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Outra coisa importantíssima aqui: não apague a sua luz. O versículo 15: para que vos torneis o que? Irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como que? Luzeiro no mundo. O brilho de Cristo na minha vida, na sua vida, vai brilhar e nas outras vidas também, através do nosso testemunho, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. E as pessoas vão sentir prazer em ficar perto de você. O cristão não é um Zé Ninguém, não é uma pessoa omissa, não é um alienado, não é um lunático, um marginalizado. De acordo com esse texto aqui, nós somos luzeiros, ou seja, um farol aceso. E onde é que o cristão está brilhando? No meio de uma geração corrupta e pervertida. No meio de tudo que está vendo aí, nós estamos ainda a brilhar, em detrimento à maioria que querem, insistem em viver nas trevas. Quer ver? Deixa marcadinho aí, nós vamos encerrar com o versículo 16, mas vamos aqui em Mateus 5. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Basicamente, Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque ele estava falando ali sobre o Sermão do Monte, né? E ele falando o seguinte aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como nós fazemos isso? Repito, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver. Falei ainda há pouco, nossa maneira de falar. O Senhor colocou nos nossos lábios um novo cântico. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, é um desafio da vida cristã. Ou seja, Deus tem colocado os seus filhos para serem luzes nesta hora caótica, crítica, difícil em que vive a nossa sociedade. A cada dia ela está indo de mal, que é mal a pior. Mas que você não desista, meu irmão. A violência está crescendo, mas está escrito que iria crescer. A imoralidade, mas está escrito. Houve um escândalo ali, está escrito também que haveria escândalo em igreja, em muitos lugares. Que em nome de Deus agora fez isso. Mas a Bíblia também fala dos falsos profetas. Está tudo aqui.
Em Mateus, mesmo livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 13, o Senhor fala que aquele que perseverar até onde? Até a metade? Não, até o fim, esse vai ser salvo. Então a nossa caminhada é árdua. Por isso que eu falei, quando você ouviu alguém dizer, agora você está em Jesus, você vai parar de sofrer. Não vai. A luta vai continuar. Só que agora você tem um general. O nosso general é Cristo. Nós temos um comandante, nós temos um dono. Ele é dono da nossa vida. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, fala que nós somos o que? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos um dono que nos dirige, que nos conduz. Então que você não apague essa luz, meu irmão, por causa dos outros. Fulano deixa de servir a Cristo por causa do fulano fez isso. Eu não quero saber do fulano, eu quero saber de mim. Eu quero chegar até o fim. Eu quero fazer como o apóstolo Paulo fez. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! O que Deus quer de nós é isso. Ah, mas fulano fez isso, eu não esperava. Mas é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo. Não fizeram com Jesus? A multidão no primeiro dia da semana estava dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor. A Hosana nas maiores alturas. Botaram lá as suas vestes para ele passar, montado com o jumentinho. Alguns dias depois, naquela mesma semana, o que eles falaram? Crucificam e solte Barrabás. Se fizeram com Jesus, não vai fazer comigo, com você. Mas ele tinha uma missão, a missão dele era chegar lá na cruz. E ele foi até lá. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? É de perseverar até o fim, meu irmão, minha irmã. Como um luzeiro nesse mundo, como um farol, como nós vimos aqui. Então, nós não podemos perder a esperança. Voltando aqui para o livro de Filipenses, nós não podemos perder a esperança. E nesse versículo 16, diz assim, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa é a esperança. Como no dia de Cristo, Paulo está dizendo aqui, está se referindo, né, à volta do Senhor. Tudo que vimos aqui no texto é uma motivação, meus irmãos, para todos nós. Jesus Cristo voltará. Diga para o seu irmão, Jesus Cristo voltará. Nós não podemos perder esse foco. A mensagem do Evangelho, que é boas novas, leva a isso, anunciando a volta de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, da mesma forma que nós temos essa expectativa, essa esperança que Jesus Cristo está voltando, eles também lá tinham, há mais de 2000 anos atrás, morreram acreditando nisso, e todos nós possamos morrer também acreditando nisso, porque um dia ele voltará, e a Bíblia fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados no outro corpo, o chamado corpo celestial. E quando ele voltar, nós vamos receber das suas mãos a coroa de glória. Talvez você nunca tenha lido sobre isso, né? Mas existe uma coroa nos aguardando. Não é aquela coroa de flores que as pessoas quando morrem, aí bota lá a coroa, bota os dizeres, né? O que acontece depois, 2 dias depois? Aquilo murcha, né? Seca, jogam fora. Não é essa coroa. É muito bonito, a pessoa bota lá e bota os dizeres, coisa linda, olha só. A pessoa fica admirando aquilo ali. Só que depois, 3 dias depois, aquilo está murcho, secou e joga fora. Mas quer ver uma coisa? Abre aí o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2. O último livro. Para você que de repente não sabe, essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. Versículo 10 diz assim, de Apocalipse 2: não temas coisas que têm de sofrer. Olha só.
que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até onde? Até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de quê? Da segunda morte. Porque essa primeira morte, a morte física, todos nós vamos ter que enfrentá-la, passar por ela. Mas tem a segunda, o vencedor. Então a vida cristã, querido, é um desafio diário, constante. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Quando você pensa que já viu de tudo, aparece uma coisa nova. E nós temos que estar preparados para enfrentar a adversidade. Às vezes você está bem, mas de repente a pessoa que está do teu lado está com problema. Semana passou? Foi domingo, nós saímos da igreja, fomos para casa. E eu vi que a minha esposa não estava passando bem, a Jandinha. E eu toda hora perguntando, como é que você está? Isso foi domingo, foi segunda. Não comeu nada na segunda. Na terça, de noite que deu uma melhorada. Porque nós estivemos lá na Mãe Mulher, da quarta, lá em Botafogo. Mas você pode estar bem, mas quem está do teu lado não estiver bem, você não fica bem também. Não tem como. Até porque quando nós nos casamos, passamos a ser o quê? Uma só carne. Então isso incomoda. Ou um filho, ou uma filha, ou um pai, uma mãe, ou um irmão, uma irmã. Tudo isso nos afeta. Tudo isso nos preocupa. Tudo isso traz algum tipo de tristeza ao nosso coração. Mas a vida desse mundo é assim. Está tudo bem hoje, amanhã pode não estar. Teve uma quinta-feira que eu saí daqui, acho que foi no mês passado, retrasado. Passamos lá na casa da Sara, minha filha, tudo bem, ela tudo bem, ela tudo bem. Aí de madrugada ele começou a passar mal, vomitando direto. Falei, mas estava tão bem ontem, saímos de lá, estava bem. Há pouco tempo a nossa querida irmã Simone estava bem, de repente deu um probleminha, né? Se preocupou a todos nós. Mas a vida nesse mundo é assim. Mas um dia, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Todo esse tipo de sofrimento que temos aqui, queridos, que vai passar. Por isso que fala aqui nesse versículo 10, não temos as coisas que tem de sofrer. Olha só, passar desse mundo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Essa é a minha esperança aqui. Essa é a minha esperança. De um dia, né? Não sei como vai ser. Eu estou só fazendo aqui, às vezes tipo assim uma comparação, poder chegar e tá lá o pastor Natanael, pastor Gilberto, poder dizer assim, irmão, valeu a pena ter combatido o bom combate, ter completado a carreira e ter guardado a fé, em meio a todas as lutas, né, que nós vivemos, passamos, tudo aquilo que nos preocupamos, muitas vezes choramos, né? Às vezes eu fico pensando, né, no tempo que eu, com a minha esposa, de 4 anos de hospital, onde ela está aí, tudo que aconteceu, passa um filme na minha mente, né? Vendo aqui a minha irmã Janaína, né, Janaína? Quando ela adoeceu, eu levei ela para o hospital, por tudo que ela viveu e passou, e tantos outros mais, né, que já passaram o problema, né, minha irmã Deise.
A irmã Georgina, estou orando por você, tá, querida? Ver minha irmã aqui, eu fico feliz. Tantos outros mais, né, que já passaram momentos difíceis, né? Mas estão aí, né? Estão combatendo o bom combate, estão firmes. Houve momentos de alegria, eu convivi momentos de alegria com os irmãos, mas também convivi momentos de tristeza com os irmãos. Mas estamos aí firmes, né? Até a volta do nosso Senhor. Um dia Ele vai voltar, Ele voltará, com certeza, não é? E aí nós vamos, né, poder contemplar a face do nosso Deus e viver para todo sempre com Ele. Amém? Você nunca se esqueça disso. Que você continue sendo um luzeiro, um farol a brilhar naqueles que vivem nas trevas. E nós temos visto a quantidade de pessoas nas trevas. Haja vista o show que houve ontem lá em Copacabana, né? Enfim. Mas nós, sendo a minoria, toda a face da terra, um dia nós vamos poder contemplar o nosso Deus. Tudo que nós estamos passando e vivendo aqui não se compara à glória por fim. Sobre a sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude para que coloquemos em prática o que nós acabamos de aprender através da Tua Palavra. Que nós temos que ser um luzeiro a brilhar neste mundo. E que um dia o Senhor vai nos dar a coroa da vida. E nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. É o que acabamos de ler aqui. Nos ajude. Eu oro, Deus amado, por cada irmão, por cada irmã aqui nesta noite, pedindo ao Senhor misericórdia, visitando a necessidade do meu irmão, da minha irmã, seja qual for. Se for uma enfermidade, que ele seja curado, que ela seja curada agora, pelo poder do nome de Jesus. Que todo mal caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Cada situação, ó Deus amado, seja ela material, sentimental, emocional, Tu possa, ó Deus amado, dar o alento, possa, ó Deus amado, ajudar o meu irmão, minha irmã, a vencer essas adversidades de cabeça erguida, entendendo que nós não estamos sozinhos, o Senhor peleja por nós. Prepare o nosso coração agora, Senhor, para podermos participar da Eucaristia, a mesa do Senhor, a Santa Ceia, a qual estaremos lembrando da Tua morte até a Sua volta. Nos perdoe, ó Deus, por tudo que temos feito de errado. O Senhor está aqui como nosso anfitrião, nós como súditos do Senhor, te pedimos, nos ajude e nos permita participar, Deus, com temor e tremor. Peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos amém?